Rádio Camisa 10. Música e informação com classe. Atenção, emissoras que vão entrar em conexão com Cidade em Revista. Toque de alerta. Está começando a Cidade em Revista. O noticiário do dia passado a limpo. A política estadual, as ações governamentais, a segurança pública, a cidade, o estado, o Brasil e o mundo no seu rádio. A Cidade em Revista. Comando Paulo Roberto. Eles ainda defendem o povo, faz um rádio novo e a pouco correto. Comunica com alegria no seu dia a dia, microfone aberto. Faz você pensar um pouco nesse mundo louco da força vista. Quando a noite vem chegando, vai comunicando, Cidade em Revista. É Paulo Roberto, seu ponto de vista. É Paulo Roberto, Cidade em Revista. É Paulo Roberto, o rádio de lista. É Paulo Roberto, Cidade em Revista. É Paulo Roberto, seu ponto de vista. É Paulo Roberto, Cidade em Revista. É Paulo Roberto, o rádio de lista. É Paulo Roberto, Cidade em Revista. De tanto ver triunfar a nulidade, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça e de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da honra, rir-se da verdade e a ter vergonha de ser honesto. É de Rui Barbosa. É Paulo Roberto, Cidade em Revista. Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas. Está começando o Cidade em Revista. É o resumo das principais notícias do dia aqui na sua Camisa 10 FM. Produção e apresentação de Paulo Roberto. Nossos parceiros comerciais, Unifacisa, o maior centro universitário do Nordeste. ESAC, Escola Superior de Aviação Civil. Anatólio Seguros, o seu corretor de seguros que atende às 24 horas do dia, e Colégio Autêntico, a certeza do sucesso do seu filho. Hora certa. 18h03 na Paraíba. Você vai acompanhar no programa de hoje. Bolsonaro e os outros 7 já estão condenados pelo Supremo Tribunal Federal e por todos os crimes denunciados pela Procuradoria-Geral da República. Voto da ministra Carmen Lúcia foi decisivo. Cristiano Zanin é o último a votar. Está mostrando seu voto agora. As penas devem ser decididas amanhã. Governo americano oferece $100 mil por informações que levem ao assassino do amigo do presidente Trump. O FBI divulgou imagens de uma pessoa em fuga. Agências internacionais estão informando que o presidente americano Donald Trump assinou ordem de execução do matador. Lula diz que fica triste quando vê pobre roubando pobre no Brasil. Valdemar Costa Neto dá outra bola fora ao dizer que depois do voto de ontem, o ministro Luiz Fux pode se candidatar ao Senado, que vai ser eleito sem problema. O cotidiano brasileiro, a política estadual e a política nacional. O Cidade em Revista está aí, no celular, no rádio, no computador, no tablet, na rede social que você escolher, e na rádio Camisa 10 FM. 6h05 agora. Você sabia que nossa emissora é líder de audiência no aplicativo Radiosnet? Isso mesmo. Baixe agora o aplicativo de rádio mais leve e rápido para celulares e ouça nossa emissora em qualquer lugar do planeta. Radiosnet.com. Quer dar visibilidade máxima ao seu negócio? Com a vitrine outdoor, sua marca estará presente nos melhores e mais estratégicos pontos de Campina Grande. São mais de 120 placas espalhadas pela cidade, alcançando
alcançando milhares de pessoas todos os dias. Seja visto por quem realmente importa e destaque-se no mercado. Anunciar na vitrine outdoor é investir em resultados. Entre em contato e leve sua mensagem para toda a Campina Grande. Vitrine Outdoor, onde sua marca brilha. Ligue para 3065-7840 ou 98882-4860 e peça a visita de um consultor. Para se comunicar conosco, utilize o WhatsApp número 99971-4048. 99971-4048. A beleza está no olhar, no sorriso, em cada fio de cabelo. A beleza está em você. Desperte o seu melhor em Onildo Alticoafir. Profissionalismo, conforto e atendimento personalizado. Onildo Alticoafir, em Campina Grande, na Rua Américo Braga, 29, São José, e no Partage Shopping, em João Pessoa, no Manaíra Shopping. Cachaça brejeira da melhor qualidade é com o professor Uba. É de Alagoa Nova para todo o Brasil. Faça pedidos ligando para 981820102. 981820102. Rádio Camisa 10, Campina Grande, Paraíba. Se você está pensando em criar uma empresa, conte com a Versátil. Versátil, à sua disposição para orientação na abertura e acompanhamento do seu negócio. Versátil, avaliações e orientações contábeis, confiança e credibilidade. Ligue 3341-3727. É na Vila Nova da Rainha, 534, Sala 3, por trás da Catedral. Versátil, o sucesso da empresa é a sua maior satisfação. O transtorno do espectro autista é uma condição que acomete milhões no mundo todo. Porém, muitos têm dificuldade em entender o que é e como ele afeta as pessoas. O espectro autista compromete a comunicação e o comportamento. Inclui diferentes formas de manifestação que podem ser mais ou menos graves. Cada pessoa com autismo tem suas próprias características e habilidades, e é preciso respeitar essas diferenças. Rádio Camisa 10, Campina Grande, Paraíba. Um local onde você pode entrar em contato com a natureza, respirar o ar puro, deixar as crianças brincar livremente e ainda desfrutar de comidas regionais de primeiríssima qualidade. Falamos do Rancho dos Caboclos, no sítio Manguape, em Lagoa de Roça. Restaurante e casa de recepções, onde você pode marcar o seu evento, a sua convenção ou a sua confraternização. Funciona aos sábados, domingos e feriados. Rancho dos Caboclos, área de lazer com minicampo de futebol, redário e a cortesia de Marconi Farias e família. Rancho dos Caboclos, sítio Manguape de Lagoa de Roça. Ouça nossa rádio em seu celular. Baixe o aplicativo Radiosnet, o app de rádio mais leve e rápido para celulares. E ainda é totalmente grátis. Baixe agora para Android e iOS em radiosnet.com. Se o motor der problema, a Retífica Gênesis conserta. Retificação de motores em geral. Luizinho e a Mauri têm uma equipe categorizada para deixar o seu motor como novo. Retífica de motores em geral é com a Retífica Gênesis. Rua Luiz Soares, 264, centro de Campina Grande, com o telefone 3322-5251. 3322-5251. O motor fumou, a Retífica Gênesis consertou. Colégio Autêntico, um mundo de histórias, experiências e conquistas, sucesso e realização presente em cada fase da vida. Da infância e juventude, um projeto de ensino autêntico. Preparamos campeões para a vida. Colégio Autêntico, educação infantil, ensino fundamental e médio, Campina Grande e Patos. Seguro de carro é com Anatólio. Anatólio Chaves trabalha com as maiores seguradoras do Brasil. Atende pelo telefone 99999.000 e faz seguros contra roubo, incêndio, danos materiais e danos pessoais a terceiros. Peça orçamento. Faça seguro do seu carro com Anatólio Chaves. Telefone 99999.000. 99999.000. Hora
certa. Paulo Roberto. 18 horas e 10 minutos na Paraíba, 6h10 agora. Alô pessoal, alô minhas amigas, alô meus amigos, saudações sinceras a todos. Vou renovando o desejo de uma feliz noite, dizer que estou feliz por estar muitíssimo bem acompanhado de todas as senhoras e de todos os senhores, agradecendo aqui a audiência a Luciano Guedes, a Cecílio Fonseca, a professora Giovita Maranhão, ao João Ricardo, Negão do Café, Marcos Farias e Barbosa lá em Esperança, Pedro Souza, saudações tricolores, Dali Flusão, está aqui no bairro do Catolé, professor Rainer em Alagoa Nova, Irailson de Freitas, Valdec Nóbrega, Abílio José, já se manifestou, Branco Miguel, de Cacimba de Dentro para o Mundo. Branco Miguel é o maior distribuidor de castanhas de caju aqui da região. O meu amigo bombeiro João Luiz, de serviço no 7º Batalhão de Bombeiros. Quem mais? Soldado Joaquim, Sargento Brabo. Eu conheci uma sargento braba. Pense numa sargento braba danada. Agora, tinha hora que se acalmava, sabe? Ficava bem mansinha, bem dócil. Aí depois pipocava de novo. Marcos Soares, no Rio de Janeiro, boa noite, bom programa, sem que o velho mate. Emanuel Erivan, oficiais de justiça Luiz Rocha e Adriano. Quem mais? Jean Gregório, da Secretaria de Finanças do Estado da Paraíba. Fefé Cavalcante, meu amigo Tony, da Eletrônica Tony. Paulo, se conhece o cachorro bem cuidado pela pelugem. Velho Tony, é sempre bom lhe encontrar. É o homem da Eletrônica Tony, ali na João Alves de Oliveira. É quem faz a manutenção da minha troçada. Doutor Horácio Ferreira de Melo Júnior, desembargador do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba. Doutor Ricardo Vital de Almeida. Quem mais aqui? Neto, lá em Remígio, Jaci, Teixeira, Cicinho da Eletrônica, turma boa, rapaz. Hulk, o Gari de Alagoa Nova, desmontei a barraca do local, o fiscal tinha mandado tirar para colocar outro. Pois é, não é assim? Eu já levei carreira de rapa, eu sei o que é isso. Olha o rapa, corria todo mundo. Outro dia eu estava lá em São Paulo, lá vinha o rapa, eu correndo e eu lembrando quando eu era vendedor de bugiganga. Eu era quase um camelô. Podia ouvir, lá vem o rapa não, que a gente corria levando tudo. Meu amigo Wilson Siqueira já está dando saltos mortais para lá e para cá. Zizi Araújo, boa noite Alexandre do Sindicato, vereador. Tem mais gente aqui. Aloysio, 10 anos, adeus cédulas de real. Uma nova moeda nacional está sendo preparada pelo Banco Central. Meu amigo, dinheiro, papel, moeda, está cada vez mais difícil. Você não precisa mais de andar com dinheiro no bolso. Celularzinho para passar o Pix, para tudo. Todo mundo recebe Pix em qualquer lugar do Brasil. Até os guardadores de carro, os pedintes, os venezuelanos que estão aí pelos semáforos, pelos sinais de trânsito, já tem um código QR pendurado no pescoço. Aí você diz, estou sem dinheiro, ele diz, faça seu Pix. Pronto, tá assim. Muito obrigado, viu, a todos vocês que já mandaram mensagens, estão acompanhando o programa. E, como diz uma amiga minha, vamos tocando o barco. Nos bons tempos de Xuxa, Zé Arizomar, está lá em Patos, no sertão do estado. Nos bons tempos de Xuxa tinha uma música que dizia, todo mundo está feliz, todo mundo, né? Lembra disso? Quem é da geração Xuxa aí? Abílio José é da geração Carrapeta, Pipoquinha, Palhaça Alegria, entendeu? Hein, Luizinho, 10 anos. Mas tinha uma música que dizia, todo mundo está feliz, aí a gurizada que estava, tá. É como Araújo Neto, quando conta
as presepadas que ele fazia quando era palhaço de circo. Araújo Neto já foi palhaço de circo. É um grande ator, João Pedro Araújo Neto. Aí ele disse que saía na rua naquelas pernas de pau, gritando: hoje tem espetáculo. Aí a gurizada atrás: tem, sim senhor. Às 9 horas da noite, a gurizada: tem, sim senhor. Aí ele gritava: todo mundo está feliz. Aí a gurizada dizia: tá. Hoje nesses shows que tem por aí de cantores sertanejos, mas meu amigo, eles não sabem criar nada. Eu fico olhando assim, aí o cara canta uma música e diz: quem está feliz dá um gritão. Aí a frasqueira, como dizia Humberto de Campos, a ralé que matou Cristo. Aí todo mundo grita. Aí o cara faz: oi. Aí todo mundo responde: oi. Parece os sapos lá de Alagoa Grande, da Lagoa de Alagoa Grande, antes de Frei Damião mandar que os sapos calassem suas bocas. Aquele 8 Piripirituba do mulambo fedorento na cabeça, Bel, lá da Bahia, quando chega por aqui com um trio elétrico, meu amigo, o que ele manda os caras fazer, os caras fazem. É tudo teleguiado, entendeu? Então todo mundo está feliz. Vão respondendo aí. Bolsonaro e os outros 7 estão condenados. O voto que foi decisivo para essa condenação foi o voto da ministra Carmen Lúcia. 2 votos antes para condenar. O voto de Fux, que levou mais de 13 horas ontem. Aí hoje, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin desmancharam tudo que Luiz Fux fez ontem e está todo mundo condenado. Pronto. Há quantos anos, Paulinho? Só vão decidir amanhã. Amanhã eles vão dizer quem pega 40, quem pega 35, quem pega 18 anos, quem pega 26, 32. Bolsonaro e mais 7. Esse primeiro grupo aí tem 8 pessoas. Bolsonaro e mais 7. Agora, chamo a atenção das minhas amigas e dos meus amigos. Ninguém precisa anotar nada em papel, como dizia minha avó. Basta ficar com isso na mente aí, para lembrar de mim. Do jeito que quando vocês passam num posto da Polícia Rodoviária Federal ou encontram alguma viatura da Polícia Rodoviária Federal, não são viaturas na cor azul, aí tem letras bem grandes assim, amarelas, PRF. Aí você olha assim e diz: Paulo Roberto Florencio. Pronto. Passou num posto da PRF, lembra de mim. Encontrou a viatura da PRF, lembra de mim. Então vocês vão lembrar de mim. Tem uma música que fala isso, né? Você vai lembrar de mim. Um dia você vai lembrar de mim. Um dia você vai chamar por mim. Acho que é alguma coisa assim. Vocês fiquem atentos para as penas que serão divulgadas amanhã. E fiquem igualmente atentos para quanto tempo essas pessoas vão passar presas. Memorize apenas o que eu estou dizendo, tá? Como diz aquele amigo, tá? Tudo que ele fala, ele está. O 13 vai jogar contra o Campinense. Tá? Tá não, desgraçado. Então tá. Memorizem há quantos anos cada uma dessas pessoas vai ser condenada. E memorizem depois também quando todas elas saírem da jaula, da prisão, da cadeia, domiciliar, dentro de um quartel, na papuda, seja lá onde for. Aí você vai dizer bem que Paulo Roberto disse: Lula ficou 580 dias. Memorize também. 580. Vamos ver quantos dias, quantos meses ou quantos anos esse pessoal também vai ficar na cadeia. A primeira leva de condenação saiu. Está feliz? Tem alguém feliz aí? Respondam, como nos shows. No Brasil não é assim? Mataram 10 pessoas ali. Rapaz, mataram 10 pessoas, foi. Aí o cara diz: eu quero saber quem foi, quem é o culpado. Sabendo quem é o culpado, está tudo resolvido. Então aqui é o seguinte: está todo mundo condenado. Aí eu vou perguntar: está tudo resolvido? A sua vida vai melhorar? O Brasil vai melhorar? Sorria, você está sendo filmado. São 6h20 na Paraíba. Mas agora, falando sério, a ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, formou maioria na primeira turma da corte para condenar o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, e outros 7 réus por participação no que seria
um plano de golpe contra o resultado da eleição presidencial de 2022. Resta apenas o voto de Cristiano Zanin, que foi proferido agora há pouco, mas a situação está definida. Os 8 réus do primeiro grupo, do primeiro lote, estão condenados. São essas pessoas aqui: Alexandre Ramagem, deputado federal; Almir Garnier, almirante de esquadra, foi comandante-geral da Marinha; Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, delegado da Polícia Federal; ministro do GSI no governo Bolsonaro, general de exército Augusto Heleno; Mauro Cid, tenente-coronel da ativa do Exército Brasileiro, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro; Paulo Sérgio Nogueira, general de exército, que foi ministro da Defesa de Bolsonaro; Walter Braga Neto, ministro da Defesa e também da Casa Civil no governo Bolsonaro e candidato a vice-presidente em 2022, sem falar no ex-presidente Jair Bolsonaro. Bolsonaro, Ramagem, Garnier, Torres, Heleno e Paulo Sérgio, o placar foi 3-1. Entenderam? Pois é. Aí vai ficar 4-1 com o voto do Cristiano Zanin. Os crimes imputados a essas pessoas: olha só: organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, violenta, golpe de Estado, dano qualificado contra o patrimônio da União e deterioração do patrimônio tombado. Eita! Todo mundo condenado. É, meu amigo, não brinque não, viu? Que o negócio é sério. Nesse instante, o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator desse processo, está falando. Ontem, o ministro Luiz Fux, logo na abertura dos trabalhos, disse que não ia permitir que ninguém falasse durante a apresentação do seu voto, que levou mais de 13 horas. Aí hoje o pessoal está indo à forra. Hoje, tudo que a ministra já falou. Os votos eram apenas de Carmen Lúcia e de Cristiano Zanin, mas deram cada cacetada, meu amigo, em Luiz Fux. É paulada em cima de paulada, entendeu? O ministro Cristiano Zanin conclui seu voto no julgamento da trama golpista. E nesse instante, Alexandre de Moraes está falando. Como consagrados na presente ação penal, com atuação dedicada e competente de 59 advogados e advogadas que têm procuração nos autos, que eu cumprimento aqui nas pessoas dos advogados que realizaram as sustentações orais: os doutores César Bittencourt, Jair Alves Pereira, Paulo Renato Garcia Sintra Pinto, Demóstenes Torres, Elmar Novak, Matheus Milanês, Celso Vilardi, Paulo Amador Cunha Bueno, Andreu Farias e José Luiz Mendes de Oliveira Lima. Estendendo, entretanto, essa saudação a todos os demais advogados que participaram das 10 audiências realizadas, presididas pessoalmente por mim e acompanhadas pelo ministro Luiz Fux, onde foram ouvidas 5 testemunhas de acusação e 47 testemunhas de defesa, que acompanharam ainda 2 sessões de interrogatórios, onde foram ouvidos todos os réus, e 2 sessões de acariação, além da atuação em inúmeras diligências probatórias requeridas e deferidas, repito, dentro do absoluto respeito ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório. A Ordem dos Advogados do Brasil novamente justifica a elevada posição que o texto constitucional reservou aos advogados e às advogadas e honrou novamente esse Supremo Tribunal Federal com atuações técnicas e competentes. A aplicação da justiça penal também, desde o juiz criminal de primeira instância até os ministros dessa Suprema Corte, deve ser imparcial,
justa e coerente, analisando os fatos e provas, independentemente, repito, da condição social, econômica ou política dos réus. Para você entender, o ministro relator Alexandre de Moraes está falando agora e com essa sua fala começa a discussão das penas que serão aplicadas aos condenados, a chamada dosimetria penal. Vamos escutar mais um pouquinho da fala do ministro Alexandre de Moraes. A ação da Justiça Penal por esse Supremo Tribunal Federal em todas, absolutamente todas as ações decorrentes da tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito e da tentativa de golpe de Estado, respeitou exata e completamente todos esses mandamentos constitucionais. Respeito à titularidade da ação penal pública pelo Ministério Público, devido processo legal, ampla defesa, contraditório, independência, imparcialidade e coerência. Ressalte-se que das 1.632 ações relacionadas ao dia 8 de janeiro de 2023, participaram quase 1.700 advogados, com a interposição de mais de 709 recursos, todos devidamente julgados pelos órgãos colegiados, seja o plenário, seja a turma, com a manutenção de todas as decisões monocráticas proferidas por esse relator. Quero também dizer, presidente, que na aplicação da justiça penal, nas ações decorrentes da tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito e na tentativa de golpe de Estado, essa Suprema Corte, da mesma maneira, respeitou de maneira absoluta a previsão constitucional da imparcialidade, igualdade e coerência. Imparcialidade, igualdade e coerência em seus julgados. E assim foi feito. Desde os primeiros julgamentos relacionados aos crimes, objeto também dessa ação penal, desses 5 crimes, em sessões ocorridas no plenário da Corte, nos dias 13 e 14 de setembro de 2023, sob a presidência da nossa estimadíssima e eminente ministra Rosa Weber, o Supremo Tribunal Federal, já desde das 2 primeiras sessões, onde julgamos os 3 primeiros casos, as 3 primeiras ações penais sobre os fatos envolvendo tentativa de golpe, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, o Supremo Tribunal Federal reconheceu ter sido o Brasil vítima de condutas criminosas e atentatórias à manutenção da normalidade democrática e constitucional. Desde aquele momento, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a sua competência como Suprema Corte do país para julgar fatos relacionados e condenou esses fatos como tentativa de golpe de Estado e abolição do Estado Democrático de Direito, sendo reconhecido, eu repito, por 10 dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Desses 10, também desde aquele primeiro momento, e depois, como eu disse, mais de 1.000 responsabilizações penais, 8 ministros reconheceram a existência de 2 crimes em concurso material. 8 ministros reconheceram que a abolição do Estado de Direito e golpe de Estado, nas mesmíssimas hipóteses dessa ação penal, devem ter as suas penas somadas. Um dos ministros reconheceu a ocorrência dos 2 crimes, mas que deveria prevalecer golpe de Estado, e outro ministro reconheceu também a ocorrência dos 2 crimes, mas que deveria prevalecer a abolição do Estado de Direito, além dos demais crimes organizados, no caso lá, associação criminosa e os 2 danos. Então, presidente, como eu disse no início do meu voto, no mérito, a materialidade não se discutia mais. O que se discutia efetivamente era a autoria, porque o Supremo, o plenário, depois a turma, em 1.243 casos já havia reconhecido isso. Nesses 1.243 casos, já
foram 686 réus condenados a penas privativas de liberdade e 557 réus que confessaram os delitos e aceitaram o acordo de não persecução penal. E é importante também dizer, porque as milícias digitais continuam agindo para gerar ódio no país e divisão e polarização no país. Desses 1.243 réus que já foram responsabilizados, só 4,3%, ou seja, 54 réus desses, repito, 1.243, tiveram penas de 17 anos em virtude da sua culpabilidade mais excessiva. Em todas as 1.243 responsabilizações penais, ações e ANPPs, o Supremo Tribunal Federal, de maneira, repito, imparcial, justa e coerente, reconheceu que o Brasil, lamentavelmente, foi vítima de um gravíssimo atentado à democracia, ao Estado de Direito e às suas instituições. E, a partir desse reconhecimento, aplicou as sanções, como faremos nesse momento, na medida da culpabilidade de cada um dos agentes, após a análise detalhada das circunstâncias judiciais de cada réu. Nesses 1.243 casos, até a presente data, ainda não havia sido analisada e condenada, analisada a responsabilidade e realizada a condenação dos mandantes, ou seja, da organização criminosa que planejou, estruturou e executou os atos criminosos. E, nesse momento, a justiça brasileira reafirma, com o término do julgamento do mérito dessa ação penal, seu compromisso com a independência e imparcialidade do Poder Judiciário, independentemente de ameaças, de sanções, de tentativa de obstrução. O Poder Judiciário brasileiro, Supremo Tribunal Federal, e isso sim é algo que deve, eminente ministra Carmen, colegas, deve nos orgulhar. Isso sim, nós estamos dando um precedente a todos os juízes brasileiros, que eles podem contar com o Supremo Tribunal Federal para ter coragem de aplicar a lei, para não se vergarem em sanções nacionais ou estrangeiras. Somente a justiça aplicada igualmente a todos pode ser realmente chamada de justiça. E o Supremo Tribunal Federal tem a obrigação de garantir a segurança jurídica com a aplicação igualitária do direito penal, como o fez no julgamento dessa ação penal, das demais 686 ações penais e dos 557 acordos de não persecução penal. Na presente ação penal, será analisada individualmente as circunstâncias judiciais. Já adianto que as circunstâncias judiciais são amplamente desfavoráveis a todos os réus integrantes do denominado núcleo crucial da organização criminosa, que planejou, estruturou, financiou e executou as infrações penais. Não há nenhuma dúvida que a gravidade e intensidade da culpabilidade de todos os réus hoje condenados, a gravidade e a intensidade é muito mais acentuada do que as fixadas pelo Supremo Tribunal Federal para os meros executores, os 686 executores, ou dos meros instigadores, os 557 instigadores que fizeram acordo de não persecução penal. Então, agora, a organização criminosa que elaborou, estruturou, planejou e executou deve ter reconhecido a sua culpabilidade acima de todos esses. Dessa forma, feitas essas considerações, passo a analisar as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, não sem antes cumprimentar o eminente presidente, nosso presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso, que muito nos honra com a presença no final dessa sessão. Eu irei analisar
e consulto Vossa Excelência, se assim ficaria bom para a turma, eu irei analisar por réu, iniciando com o réu colaborador e depois o réu, o líder da organização criminosa, e em ordem decrescente de sanções que eu estou aplicando. Prestem atenção, eu vou cortar aqui porque o negócio é longo, o negócio vai levar muito tempo. Os ministros começam dessa forma e pelo relator Alexandre de Moraes a estabelecer as penas que deverão aplicar a cada uma dessas 8 pessoas que foram condenadas nesse julgamento do Supremo Tribunal Federal. 6h36 agora. Meu amigo que tem de mensagem aqui, tire esse homem do seu programa, pelo amor de Deus, não aguento ouvi-lo. Aí tem outro dizendo aqui, parabéns, xerife do Brasil, Alexandre de Moraes. João Alcântara, obrigado pela audiência, boa noite. Só Jesus Cristo na causa, diz ele aqui. Wilson Siqueira manda mais uma mensagem, desejando uma noite abençoada. Complicado ouvir esta besta fera falar tanta bobagem, Ave Maria. Quem mais aqui? Ah, tá. Gerlane, boa noite. A Luiz, 10 anos, mandando mais uma mensagem. Lindenberg diz aqui, só faz medo agora é o deputado Eduardo Bolsonaro colocar em prática as ameaças que fez a ministros do Supremo e a familiares. Sorria, você está sendo lesado. O que escreveu aqui o José Ranieri. Xuxa teve medo do dedão do pé do Pelé. Xuxa foi sacana com Pelé. Isso ali, Policarpo. Djalma Neto. Djalma escreveu assim: é mais fácil derrotar Bolsonaro solto do que preso. Xandão acaba de eleger Michele presidente do Brasil. Djalma Neto. Mas aí, voltando aqui a mensagem que o Bebeto mandou sobre Xuxa. Xuxa foi indiscreta com Pelé. Porque o que se diz é o seguinte, eu pelo menos cresci ouvindo e amadureci ouvindo, que segredos da alcova, sabem o que é isso, né? Devem ficar entre as pessoas que ali estavam. Se for um casal, se forem 3 pessoas, 4, 5, 10, 20, 3 casais, 4 e tal, todo mundo nu, fazendo tudo que quiser, que der vontade, que gostar, tal, aquilo deve morrer ali, entre aquelas pessoas. Mas o que Xuxa fez foi dar entrevista uma vez, aí ela disse, falando sobre o namoro que ela teve com Edson Arantes do Nascimento, Pelé, e Xuxa começou a ficar famosa quando namorou Pelé, porque até ali a vida de Xuxa era uma vida assim, né? Buscar um espaço na mídia, na época, tentar encontrar um lugar na televisão para trabalhar. Ela queria ser modelo, ninguém falava nem em apresentadora e tal. Aí alguém perguntou como era a convivência com Pelé. Aí ela disse, Pelé é muito bacana, me tratava muito bem, me botava no colo. Agora o negão tem um chulé. Ela disse isso. Isso, um chulé que não tem no mundo que aguente. Isso não era coisa que a mulher dissesse, né? Ela conheceu Pelé na intimidade, o corpo dele todo, ficou com ele porque gostava dele, ou por interesse, ou por dinheiro, ninguém sabe, entendeu? E Pelé estava achando bom andar com aquela galegona bonitona na época, para lá e para cá. Os dois estavam felizes. Aí tinha para que ela dizer que Pelé tem chulé? Aí pegou mal, né? Pelé ficou chateado com ela por isso, morreu com raiva dela. Eu lembrei de um amigo meu, colega lá do Exército. Ele disse que já escutaram a expressão, o cara diz assim, fulana está fissurada por fulano, ou o contrário, né? Fulano está fissurado por fulana. Cara doido pela menina, ou ela doida por ele. Aí esse colega meu era um sargento, ele
tinha vontade de namorar uma menina lá e tentou, conquistou. Aí um dia foi para o motel com a menina. Tomaram umas e outras, rodaram para lá e para cá, disse, agora a gente vai se trancar, bora. Aí foram. Aí quando chegou, meu amigo, lá no ambiente, na suíte, no apartamento, sei lá o que danado era, aí quando a menina tirou o tênis, ele me contou. Aí ele disse, vamos embora. Não, o que foi que houve? Não, vamos embora. Ele disse que a mulher, para rimar, né, porque chulé rima com Pelé, e chulé rima com mulher também, tecnicamente não, porque a palavra só rima com a outra, segundo Hiponatos Villanova me disse, se ela terminar do mesmo jeito. Chulé termina com L e E, acento no E, não é? Pelé também. Então chulé rima com Pelé. Não rima com mulher, embora a sonoridade seja a mesma, porque mulher não termina com acento no E, termina com ER, mas o som das duas palavras se parecem. Então vamos dizer que chulé rima com mulher também. O cara disse que a menina, pela qual ele era maluco, doido, apaixonado, ele disse que a menina tinha um chulé tão desgraçado que quando ela tirou o tênis, disse, vamos embora, estou passando mal. O que foi que não? Aí foi embora. Tirou o time, ele disse, Deus me livre do negócio daquele. A mulher tinha um chulé desgraçado. Adalto Marques está acompanhando o programa na cidade de Esperança. Eita, essa galega feia chamada Xuxa, olha só, deveria ter deixado de receber um bolão de dinheiro de Pelé. Não, mas se Pelé pagava é porque Pelé gostava da mercadoria, né? Você não vai pagar por uma mercadoria que você não gosta, se é que ele pagava. A vida de Xuxa é opaca. Por mim, olha, se dependesse de Paulinho Roberto aqui, Xuxa não seria uma milionária, porque eu jamais consumiria os produtos anunciados por Xuxa. E nunca gostei daquele tipo de trabalho que ela fazia, não, porque era de uma falsidade. O que se divulgou durante a trajetória de Xuxa com programa infantil na televisão foi que ela tratava muito mal as crianças nos bastidores, nos camarins. Aquele negócio de fazer vozinha de criancinha e usar uma roupinha de menina de 15 anos. Diz que era tudo fachadita, tudo falsiê para ganhar dinheiro. Não sei, a imprensa divulgou essas coisas todas, né? Mas Xuxa, onde ela tocava, virava uma mina de ouro. Ela ganhou muito dinheiro, ficou rica, e também a televisão ganhou muito dinheiro com ela, através de anunciantes, de promoções disso e daquilo. Mas a mim nunca atraiu de jeito nenhum. As Xuxetes, sim. As Paquitas, sim. Mas Xuxa, não. Eu sou mais Marlene Matos. Ave Maria. Paulo, eu sou do tempo da TV Colosso. TV Colosso não é muito novinho, não é? Era um programa que tinha de desenho animado, acho que era desenho animado, um bocado de cachorro lá. Ah, tá aqui. Eu assisti a Dr. Smith no Perdidos no Espaço. Também não é muito novinho, não, é do tempo dos Três Patetas. Ainda é Alexandre de Moraes que está falando. Está perguntando aqui o amigo. Não é Alexandre de Moraes que está falando mais não. Agora o pessoal está ali, entendeu? Conversando, Cristiano Zanin. Deixa eu ver se está abrindo a palavra para Luiz Fux, para quem é. O povo está curioso aqui para acompanhar esse julgamento lá no Supremo Tribunal Federal, porque o negócio é longo, viu? É o ministro Luiz Fux, sim, que está fazendo uso da palavra agora, com a devida permissão do presidente da Corte, Cristiano Zanin. Deixa eu ver o que é que ele fala agora. Cristiano Zanin.
Luiz Fux falando. Presidente do Supremo Tribunal Federal, está aqui presente, Vossa Excelência, Sua Excelência, Procurador-Geral da República, nossa decana, ministra Carmen Lúcia, eminente relator e ministro Flávio Dino. Senhor Presidente, eu queria me aproveitar também da oportunidade que teve o eminente relator para destacar que eu procurei utilizar na apreciação global dos fatos. Pode começar uma discussão aí agora, presta atenção. Em primeiro lugar, a lei. E os caras gozam, os caras que eu digo aqui, os outros ministros, soltaram graças hoje a Luiz Fux por causa do voto dele ontem. Vamos ver se ele diz alguma coisa. Praticamente porque, pelo princípio da legalidade inerente ao Estado de Direito, uma ação tem de corresponder necessariamente à descrição do tipo penal. Vossas Excelências enquadraram de uma maneira, eu enquadrei de outra. Por outro lado, eu também utilizei a doutrina, conforme nós debatemos, cada um tem a sua percepção sobre liberdade de pensamento, liberdade de expressão e principalmente sobre a imparcialidade. Por exemplo, muito embora eu tenha sido monitorado, eu não me deixei contaminar por isso na hora de apreciar as imputações ao Ramagem. E finalmente, senhor presidente, eu também me baseei nas provas dos autos. Eu até me alonguei bastante, a voz demonstra isso, mas eu procurei também motivar e fundamentar na minha visão das provas que foram produzidas. E mencionei o volume que todos nós reconhecemos que foi um volume extremamente exagerado. Por outro lado, senhor presidente, eu queria só destacar que, por exemplo, figuras novas penais, elas demandam digressões e evoluções. E às vezes até, digamos assim, questões já debatidas já muito. Nós tivemos aqui uma demonstração que a competência do Supremo Tribunal Federal mudou umas 4 vezes. Da turma, do Supremo, foi para o plenário, aí voltou para a turma. Então eu procurei demonstrar que quando há uma questão nova que surge no cenário jurídico, é muito comum que haja oscilações. E até me referi que recentemente nós estávamos julgando uma delação em que havia cláusulas inúmeras, mas que no curso do processo o réu confessou os crimes. E na própria questão que era debatida, nós estávamos discutindo se íamos devolver os bens que o próprio réu admitira ter sido adquirido como produto do crime. E nessa oportunidade, nós tivemos alguns debates e algumas menções de que, como isso é uma questão tão nova, há oscilações. Esses crimes são crimes novíssimos, não foram ainda apreciados pelas instâncias inferiores, de sorte que nós analisamos cada crime para ver se enquadrava na lei. E aí debatemos a questão da organização criminosa, seus requisitos e os requisitos da lei. Por isso é que nós utilizamos, parece um eufemismo, nós utilizamos a figura estamos evoluindo. Ou seja, é muito razoável que diante de delitos novos nós tenhamos percepções que vão evoluindo. Por isso até que me dispus a receber embargo de declaração. É claro que o relator vai receber os embargos, mas de me manifestar de forma diversa do que eventualmente eu possa ter me manifestado. Até porque quando a gente julga milhares de ações, fica um pouco difícil um aprofundamento. Então, diante desse quadro, eu queria dizer a Vossa Excelência que também levei em consideração a jurisprudência. Só que não há jurisprudência sobre esse caso. Não é? A primeira vez que nós aí nos debatemos, todos apresentaram votos densos, mostrando que nós nos dedicamos ao nosso ofício, deixamos destacado também que dissenso não é discórdia. Então, eu tenho, assim, a total impressão de que
cumprimos o nosso dever com independência e com o descortino que se exige de um juiz, porque num país em que os juízes temem, as suas decisões valerão tanto quanto vale essas pessoas. E aí, então, me valendo de precedentes, eu fui buscar alguns precedentes de grandes casos. Então, por exemplo, peguei um precedente de casos de corrupção do parlamento. Isso hoje seria um atentado à democracia, evidentemente. Até nos fundamentos do voto do ministro Celso Mello está lá essa figura de atentado à democracia, e é isso que eu vou levar em consideração para fixar as penas dos réus que eu condenei. Não vou fixar pena em réu que eu absolvi. Fixar pena, isso é lógico, fixar pena dos réus que eu condenei. Bom, eu também, à semelhança do ministro Dino, havia chegado a um patamar diverso do ministro Alexandre, em razão de ter feito essa análise trifásica. Mas, evidentemente, que se o relator e o colegiado, agora acompanhado pelo ministro Dino, propõe uma pena menor para o réu, e nós sempre entendemos que, no momento da condenação, todas as tendências devem ser pró-réu, eu vou acompanhar integralmente o voto do relator. Obrigado. Em relação ao réu Mauro Cid. Obrigado, ministro Luiz Fux. Como vota a ministra Carmen Lúcia? Presidente, também eu tinha elaborado na esteira do que agora votam os ministros Flávio Dino e o ministro Luiz Fux, eu tinha elaborado as penas do réu Mauro César Barbosa Cid. Entretanto, ao final, eu também estava aplicando rigorosamente, apenas para acentuar. Eu acho que até vou retirar essa parte do meu voto para efeito de publicação do voto, porque, uma vez que, a despeito do que seria fixado em cada caso, em cada um dos crimes imputados a ele, e principalmente analisando circunstâncias e as três fases, acho que realmente não seria necessário e, portanto, eu estou acompanhando o ministro relator para dar cumprimento ao acordo de colaboração premiada, neste caso, com 2 anos de reclusão em regime aberto. Obrigado, ministra Carmen Lúcia. Carmen Lúcia votou por uma pena de 2 anos para Mauro Cid, tenente-coronel, em regime aberto. Alexandre de Moraes também. E agora vamos seguir com a votação da pena para Mauro Cid. Com o artigo 4º da Lei 12.830. Flávio Dino também. Então, Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Luiz Fux e Carmen Lúcia votaram por uma pena de 2 anos em regime aberto a Mauro Cid. Então, eu também acompanho o eminente relator na fixação da pena prevista no acordo de colaboração, qual seja 2 anos de reclusão em regime aberto. Cristiano Zanin, vota da mesma forma. Presidente, desculpe, apenas para complementar que eu, obviamente, no voto escrito, considero a relevância da colaboração e considerei de alta relevância. Flávio Dino fazendo uma parte. Obrigado, presidente. Então, agora, iniciarei pelo líder da organização criminosa. Agora vem as penas para Jair Bolsonaro. Preste atenção. De culpabilidade. Réu Jair Messias Bolsonaro. A gravidade e intensidade da culpabilidade, motivos, circunstâncias, consequências do crime e conduta social são amplamente desfavoráveis ao réu Jair Messias Bolsonaro. A circunstância judicial da culpabilidade, enquanto avaliação do comportamento do agente, deve ser levada em conta a maior ou menor reprovabilidade e censurabilidade de sua conduta, pela exigibilidade de ter atuado de acordo com a legislação. E, obviamente, nesse caso, é gravemente desfavorável ao réu Jair Messias Bolsonaro, que exerceu a presidência da República entre os anos de 2019 e 2022 e, durante esse período, como comprovado na ação penal, instrumentalizou o aparato estatal
e mobilizou agentes e recursos públicos com o intuito de propagar falsas narrativas com objetivo principal de provocar a instabilidade social e se perpetuar no poder. O voto de Alexandre de Moraes vai sair agora para Bolsonaro, preste atenção. Manipulação e erro, notadamente no ponto relacionado à integridade dos sistemas de votação e as urnas eletrônicas, bem como incitar a população contra o Poder Judiciário. Espera-se que aquele que foi eleito democraticamente para o mais alto cargo da República paute suas atitudes com mais rigor. Todavia, não foi o que aconteceu. O que se viu durante 4 anos do mandato foi a implementação de uma organização criminosa, tendo como líder o réu Jair Messias Bolsonaro, com o intuito de colocar em prática o plano de ruptura institucional com um golpe de Estado e o fim do Estado democrático de direito. Então, a culpabilidade é desfavorável. As circunstâncias do crime igualmente desfavorável, porque demonstram que os atos criminosos, golpistas e atentatórios das instituições republicanas resultaram de planejamento, organização, estruturação, financiamento e execução desse núcleo crucial da organização criminosa, do qual lidera Jair Messias Bolsonaro. Também é desfavorável, assim como a gravidade e intensidade amplamente desfavorável dos motivos para a prática delituosa. Quais foram os motivos para a prática delituosa? A ideia de perpetuação no poder do seu grupo político, independentemente do respeito às regras democráticas e às instituições republicanas. Também as consequências do crime são amplamente desfavoráveis, porque direcionadas a aniquilar os pilares essenciais do Estado democrático de direito, mediante violência, grave ameaça, ataques sistemáticos ao Poder Judiciário, e a consequência maior do crime seria o retorno a uma ditadura no Brasil. A dimensão do episódio, inclusive, suscitou manifestações oficiais de diversos líderes políticos de inúmeros países, líderes religiosos, demonstrando o impacto que foi a tentativa de quebra da normalidade democrática e institucional no Brasil. Também a conduta social é desfavorável e merece a reprovabilidade do artigo 59, porque o réu, na qualidade de presidente da República, eleito democraticamente, reuniu-se com embaixadores na prática delituosa, com embaixadores de diversos países para disseminar informações mentirosas sobre o próprio país que comandava. Assim, a gravidade e intensidade das circunstâncias judiciais são amplamente prejudiciais ao réu. A partir dessa análise do artigo 59, fixarei de todos os delitos, começando pelo artigo 2º, caput, parágrafo 2º, 3º e 4º, inciso 2º, da Lei 12.850, de 2013, que é a Lei das Organizações Criminosas Armadas. Com base nas circunstâncias amplamente desfavoráveis do artigo 56, fixo a pena base, e a pena base vai de 3 a 8 anos, fixo a pena base em 5 anos e 6 meses de reclusão. Na segunda fase da dosimetria, verifico a existência de circunstância atenuante prevista no artigo 65, inciso 1º do Código Penal, uma vez que o réu, nascido em 21 de março de 1955, possui mais de 70 anos. Por essa razão, aplico a redução em razão da atenuante, e os 5 anos e 6 meses de reclusão se tornam 4 anos e 7 meses de reclusão. Isso aí é por um crime, hein? Pelo primeiro crime, presta atenção. Segundo e terceiro, a pena é agravada para quem exerce o comando individual ou coletivo da organização criminosa, ainda que não pratique pessoalmente os atos de execução, e o parágrafo 4º, inciso 2º, a pena é aumentada de 1/6 a 2/3 se há concurso de funcionário público. Aplico o aumento em 2/3 da pena em razão do reconhecimento pela turma de ter atuado como líder da organização criminosa. E a pena definitiva para esse primeiro crime se torna
7 anos e 7 meses de reclusão. Para o segundo crime, presidente, artigo 359-L, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, a pena base prevista no Código Penal, no artigo 359-L, reclusão de 4 a 8 anos, além da pena correspondente à violência. Com base nas circunstâncias judiciais já analisadas, fixo a pena base em 7 anos e 6 meses de reclusão. Na segunda fase da dosimetria, também em virtude do artigo 70, em virtude do artigo 65, inciso 1º, de ter 70 anos, diminuo para 6 anos e 6 meses, que é a pena final, porque não há aqui causas de aumento ou diminuição de pena. Em relação... Já vai em 14 anos para Bolsonaro. A previsão do artigo 359-M do Código Penal, a reclusão é de 4 a 12 anos, além da pena correspondente à violência. Da mesma forma, amplamente desfavorável às circunstâncias judiciais, fixo a pena base em 10 anos, diminuo pela idade para 8 anos e 2 meses, e é essa a pena final para esse delito. Já vai em 22. Vossa Excelência então, está aplicando na segunda fase para todos os crimes, atenuante do artigo 65, inciso 1 do Código Penal, que diz respeito a maior de 65 anos de idade. Eu aplico para todos os crimes. Poderia aguardar também e aplicar no final, mas não sabia ainda o resultado do julgamento, então eu aplico individualmente para todos, que matematicamente dá no mesmo. O artigo 163, em relação ao dano qualificado, eu aplico a pena base em 3 anos de detenção e 75 dias multa, fixando de a multa e 1 salário mínimo, aplicando a atenuante, e aí a pena já fica definitiva em relação a esse delito, 2 anos e 6 meses de detenção e 62 dias multa, fixando cada dia a multa e 1 salário mínimo. Vai para 25 anos. As condições econômicas do réu. Artigo 62, inciso 1º, a deterioração do patrimônio tombado, artigo 621 da Lei 9.605, de 98, eu aplico a pena base em 3 anos de reclusão e 75 dias multa, cada dia multa 1 salário mínimo, aplico a redução do artigo 65, inciso 1º, da idade, e torno definitiva a pena em relação a esse crime, 2 anos e 6 meses de reclusão. Vai para quase 28 anos, já somando tudo. Fixando cada dia multa e 1 salário mínimo. No total, consideradas todas as penas acima fixadas e a existência, como a maioria da turma reconheceu, do concurso material de delitos, concurso material previsto no artigo 69 do Código Penal, que determina a somatória das penas, fixo a pena final para o réu Jair Messias Bolsonaro em 27 anos e 3 meses, sendo 24 anos e 9 meses de reclusão e 2 anos e 6 meses de detenção, além de 124 dias multa, cada dia multa. 27 anos e 3 meses de cadeia para Jair Bolsonaro. No voto de Alexandre de Moraes. Nos termos do artigo 33 do Código Penal. Ainda é fixa a pena multa, como disse, Vai votar agora Flávio Dino. É outro que também deve botar uma pena muito alta para Bolsonaro. Presta atenção. É a Rádio Camisa 10 acompanhando as penas impostas pelos ministros do Supremo ao ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Alexandre de Moraes, 27 anos e 3 meses. Sendo 24 anos e 9 meses de reclusão, 2 anos e 6 meses de detenção e 124 dias multa é a pena. Obrigado, ministro Alexandre de Moraes. Como vota o ministro Flávio Dino? Senhor presidente, eu, a exemplo do eminente relator, analisei de per si as circunstâncias judiciais, todas aquelas que impactam no nosso sistema trifásico. Mas em homenagem à brevidade, apenas informo, embora conste do voto a motivação, item por item, por exemplo, a personalidade do agente,
teve um peso significativo, personalidade negativa, demonstrada por, inclusive, condenações judiciais e outras circunstâncias, motivos, culpabilidade, tudo isso está analisado no voto. Senhor presidente, eu tenho muita deferência, o eminente presidente Barroso, quem saúdo sabe disso, a noção de colegialidade. Embora seja uma pessoa muito incisiva e contundente nas questões que acredito e me orgulho disso, por outro lado, sempre estou muito aberto à persuasão razoável em relação às posições que são majoritárias no colegiado. Eu tinha chegado a outra pena, eu tinha chegado em 31 anos, mas em razão das ponderações do eminente relator e visando a fortalecer a dimensão do colegiado, eu estou aderindo e vou, obviamente, rever aqui os parâmetros para me adequar à pena proposta pelo eminente relator. Contudo, em relação à pena de multa, eu queria ponderar com Sua Excelência pela alta capacidade econômica do réu e, quem sabe, elevar o patamar do dia multa, porque me parece que ele tem revelado nesse período uma capacidade econômica muito significativa, segundo dados públicos. Apenas essa ponderação que faço. 2 salários mínimos. Eu vou aderir a 2 salários mínimos em virtude do próprio réu ter, em interrogatório judicial, confessado que recebeu 40 milhões de reais em PIX. Então, realmente, eu vou aderir. Eu não estava lembrando do valor, senão eu ia propor 3, mas como Vossa Excelência informa agora, mas eu me mantenho nos 2 salários mínimos. Então, presidente, eu incorporo 2 salários mínimos. Então, presidente... Prestaram atenção aí, Flávio Dino segue a mesma pena imposta por Alexandre de Moraes, de 27 anos e 3 meses. Ele disse que inicialmente queria 31. Vamos agora ao voto do ministro Luiz Fux. O Fux só condenou Braga Neto e Mauro Cid. Presta atenção. Muito no período eleitoral. Eu não abonei qualquer atitude nesse particular, mas entendi exatamente que aquilo ficava adstrito ao âmbito eleitoral. Por outro lado, eu também fiz aquela análise da tipicidade das condutas. Entendi que não havia violência armada, entendi que não houve nenhuma ordem, nenhuma prova de ordem para aquele 8 de janeiro, entendi que a organização criminosa exigiria aquela permanência para a prática de delitos indeterminados, e com relação ao crime de dano, eu também me vali do fato de que não houve uma determinação nesse sentido. E a grande testemunha, aliás, a gente chega a essa conclusão, a grande testemunha foi o colaborador, tanto que nós fixamos a pena base aqui, essa pena final em 2 anos. E aí também me impressionou muito durante todo esse voto, não só a questão centralizada do âmbito eleitoral, aquilo tudo se deu lá no âmbito eleitoral, mas também essa testemunha-chave, né? O Mauro Cid, né? Quando ele assinalou em vários depoimentos que o presidente jamais assinaria qualquer plano, não mobilizou e fez um vídeo para desmobilizar as pessoas. Então, por todas essas questões, e pela tipicidade, pelas provas exaurientes que eu me baseei, eu julguei improcedente a ação. E aí, como eu julguei improcedente, acho que é absolutamente contraditório quem julga improcedente fixar a pena. O plenário tem precedentes, mas fica a critério de Vossa Excelência. Eu vou ter vencido. Isso. Mantendo a coerência, vou ter vencido. Vossa Excelência não irá participar, então, da dosimetria. Julgando improcedente, eu não fixo pena. Pois não. A ministra Carmen Lúcia é a próxima a votar. Como nós ouvimos, o ministro Luiz Fux não vota para condenar Bolsonaro, porque ele só condenou Braga Neto e Mauro Cid. Carmen Lúcia com a palavra. De 3 meses e 5 dias. Então, eu vou, tal como o ministro Flávio disse... Para mais ou para menos que a senhora... Para menos. Ele é 27 anos, o de Vossa Excelência é 27. Para mais? Foi para mais ou para menos? Eu perdi. Para menos. Para menos. Então, Vossa Excelência está ficando uma média. Mas são 3 meses, 27 anos a que chegou Vossa Excelência. 27 anos e 3 meses. E 3 meses. Eu estou aderindo, presidente. 27 anos e 3 meses e 60.
em pena. Carmen Lúcia votou pela mesma pena. Todo mundo até agora seguindo Alexandre de Moraes, 27 anos e 3 meses. Falta votar o presidente da turma, ministro Cristiano Zanin. Chegado a uma pena bastante próxima àquela proposta pelo eminente relator, de forma que vou fazer apenas o ajuste aqui em relação ao sistema trifásico na fundamentação, mas na pena final também estou acompanhando Vossa Excelência em relação à pena fixada para este réu. E devolvo a palavra a Vossa Excelência, então. 27 anos e 3 meses, está aí. Os 4 ministros votaram pela condenação do ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Nós estamos agora pontualmente na Paraíba, às 19 horas e 10 minutos. Pontualmente, 7h10 agora. Você está acompanhando A Cidade em Revista. O seu dia a dia passado a limpo. Forçar uma mulher a beijar é crime. Tocar o corpo de alguém sem consentimento é crime. Divulgar fotos íntimas por qualquer meio. Crime. Agredir, humilhar, reter objetos, bens ou documentos. Tudo isso é crime previsto em lei. Denuncie. Disque 180. Violência contra a mulher é da conta de todos. Rádio Camisa 10. Música e informação com classe. Cachaça brejeira da melhor qualidade é com o professor Uba. É de Alagoa Nova para todo o Brasil. Faça pedidos ligando para 981820102. 981820102. Se você está pensando em criar uma empresa, conte com a Versátil. Versátil, à sua disposição para orientação na abertura e acompanhamento do seu negócio. Versátil, avaliações e orientações contábeis, confiança e credibilidade. Ligue 33413727. É na Vila Nova da Rainha, 534, Sala 3, por trás da Catedral. Versátil, o sucesso da empresa é a sua maior satisfação. A beleza está no olhar e dentro de você. Onildo Haute Coiffure. Tecnologia, conforto e experiência para transformar você na sua melhor versão. Em Campina Grande, no São José, Partage Shopping e Complexo Heron Marinho. Em João Pessoa, no Manaíra Shopping. Há 40 anos, cuidando da sua beleza. Onildo Haute Coiffure. Para se comunicar conosco, utilize o WhatsApp número 999714048. 999714048. Um local onde você pode entrar em contato com a natureza, respirar o ar puro, deixar as crianças brincar livremente e ainda desfrutar de comidas regionais de primeiríssima qualidade. Falamos do Rancho dos Caboclos, no sítio Manguape, em Lagoa de Roça. Restaurante e casa de recepções, onde você pode marcar o seu evento, a sua convenção ou a sua confraternização. Funciona aos sábados, domingos e feriados. Rancho dos Caboclos. Área de lazer com minicampo de futebol, redário e a cortesia de Marconi Farias e família. Rancho dos Caboclos. Sítio Manguape de Lagoa de Roça. A audiência do rádio na internet vem aumentando dia após dia e sentimos orgulhosos de participar deste crescimento desde 1997. Radios.com.br, criado para levar o rádio aos 4 cantos da terra. Acesse agora radios.com.br. Se o motor der problema, a Retífica Gênesis conserta. Retificação de motores em geral. Luizinho e a Mauri têm uma equipe categorizada para deixar o seu motor como novo. Retífica de motores em geral é com a Retífica Gênesis. Rua Luiz Soares, 264, centro de Campina Grande, com telefone 3322-5251. 3322-5251. O motor fumou, a Retífica Gênesis consertou. A luta contra o câncer não é fácil. Por isso é preciso conhecer os direitos que podem ajudar. A
pessoa com câncer tem direito à isenção do imposto de renda sobre os rendimentos da aposentadoria, reforma ou pensão. Porém, é preciso continuar declarando os valores no campo rendimentos isentos e não tributáveis. Conheça seus direitos para lutar contra o câncer. Rádio Camisa 10 FM, 24 horas no ar. Seguro de carro é com Anatólio. Anatólio Chaves trabalha com as maiores seguradoras do Brasil. Atende pelo telefone 99999.000 e faz seguros contra roubo, incêndio, danos materiais e danos pessoais a terceiros. Peça orçamento. Faça seguro do seu carro com Anatólio Chaves. Telefone 99999.000. 99999.000. Colégio Autêntico, um mundo de histórias, experiências e conquistas, sucesso e realização presente em cada fase da vida. Da infância e juventude, um projeto de ensino autêntico. Preparamos campeões para a vida. Colégio Autêntico, educação infantil, ensino fundamental e médio, Campina Grande e Patos. Hora certa. 7h15. Acompanhe agora a coluna política do Em Dia da Rede Ita de televisão. Oferecimento Anatólio Seguros, trabalhando com as maiores seguradoras do Brasil. E Colégio Autêntico, unidades em Patos e Campina Grande. Muito bem, já estamos de volta para falar sobre política. Paulo Roberto. Saudações cordiais, professor Anchieta. E hoje saudações tricolores. Tricolores, finalista da Copa do Brasil. Primeira mensagem que eu recebi às 5 horas da manhã. Diga de quem foi. Cássio Cunha Lima. Foi, né? Aí, saudações tricolores. Rapaz, interessante, eu não sabia que tem um grande tricolor aqui também, que é o Dr. Geraldo Medeiros. Sim, é. Assim que terminou o jogo, ele jogou uma figurinha lá no grupo lá do... A turma se manifesta. Aí Cássio botou uma foto que tem comigo, cada um com a camisa do Fluminense e tal. Pelo menos uma alegriazinha na vida, assim pode. Pois bem, na política, o deputado Aguinaldo Ribeiro, deputado federal, ele é conhecido aqui entre nós da imprensa paraibana como uma pessoa que fala pouco. Vejam vocês que nesses quase 20 anos do programa Ponto a Ponto, Aguinaldo Ribeiro só esteve aqui uma vez. Tem gente que já veio 6 vezes, 8 vezes, 10 vezes ao longo desses anos. Aguinaldo veio uma vez só. Ele não é muito afeito a entrevistas. É mais de trabalhar nos bastidores, caladinho, sabendo o momento certo de opinar sobre quaisquer assuntos. Aí ontem ele chegava na Câmara dos Deputados, lá em Brasília, para participar da Comissão de Tecnologia e Inovação, e o pessoal foi entrevistá-lo. Preste atenção nesse vídeo que foi gravado por colegas jornalistas ontem lá em Brasília. Deputado, trabalho não para, é um pé aqui e outro lado, é isso? Correndo aqui, ó, mesmo chegando na comissão, já estou na comissão, aqui usando a nossa tecnologia. Que comissão é essa, deputado? Explica aqui pra gente. A comissão hoje é de inteligência artificial, o senhor relator do PL 23.3000, cuidado pra você não bater aí. Que vai tratar exatamente do marco regulatório da inteligência artificial. A gente precisa cuidar da inovação e dos direitos de proteção fundamentais do nosso país. Vamos lá. Todo tecnológico, mano. Todo tecnológico. Aí lá bastante, sabe que o vídeo é um pouco longo, a gente não colocou todo. Aí um colega repórter disse, vamos falar um pouquinho sobre a política da Paraíba. Eu disse, não é hora não. Né? A hora certa eu falo, deixa eu quieto aqui. Pois é. Aliás, Enivaldo Ribeiro, no Ponto a Ponto da semana passada, disse isso. Deixa Adriano Galdino falar, deixa Cícero Lucena falar, Aguinaldo só fala na hora certa. Pronto. Por falar em falar... Ricardo Coutinho, ex-governador da Paraíba, tem dado muitas entrevistas. Aqui mesmo ele conversou conosco também há pouco tempo e começou aquela temporada de você procurar falhas, defeitos nas administrações de concorrentes, de adversários. E Ricardo Coutinho ontem na capital disse que João Pessoa tem um verdadeiro nó cego no trânsito e que depois que ele deixou a prefeitura, faz cerca de 15 anos aproximadamente, ele disse que ninguém fez mais nada pela mobilidade urbana da capital paraibana. Vamos acompanhar.
aqui em João Pessoa, eu venho aqui, fico rodando, mas eu levei hoje para ir ali do Cabo Branco para Ubessa, levei 45 minutos. É uma loucura. Se você tirar a Pedro II, que foi duplicada, o retão de Manaíra, as alças da Beira-Rio, o viaduto do Geisel, o trevo das Mangabeiras, a perimetral sul, que vai lá da BR-101 até... Se você tirar essas obras, você não encontra mais nenhuma obra de mobilidade urbana aqui dentro dessa cidade. E eu saí, amigo, há 15 anos. Ou seja, cacetada em Cícero Lucena, sim, que está caminhando lá em direção à Compostela com aquele cajado, ele com o cajado e Dona Laura Emília com outro cajado. Como diz aqui Reginaldo, que é muito religioso e gosta de ler a Bíblia, diz, comparando mal, parecem Maria e José caminhando com aquele cajado. Ontem nós dissemos aqui na nossa coluna política que o governador João Azevedo iria visitar a obra daquela ponte do futuro. E o governador mandou para a gente um vídeo do momento em que ele estava com engenheiros fazendo uma visita a essa obra muitíssimo importante. Eu vejo verdadeiramente o futuro olhando aqui. Eu visualizo aquela área toda como retroárea do porto, aquela área ali como área de habitação, como área em que você pode implantar indústrias, como área em que você pode implantar projetos de hidrogênio verde, considerando exatamente a grande plantação de cana-de-açúcar que a gente tem aqui. Tivemos a oportunidade hoje de trazer aqui todos os confrades da Academia Paraibana de Engenharia, da qual eu faço parte. É uma alegria muito grande, que a grande maioria aqui foram professores meus da universidade, que estão extremamente, eu diria que impactados positivamente com o gigantismo dessa obra. Essa obra é preciso você vir aqui ter essa dimensão para entender o tamanho dessa obra. É preciso você ficar de lado de uma viga com 65 toneladas para você entender o tamanho dessa obra, como ela está sendo construída. Então, é engenharia pura, na veia. Pois é, eu estava dizendo ali que eu vou ficar feliz quando a gente puder subir nessa primeira laje de carro já. Subir na primeira laje já de carro. E a gente é um engenheiro, né? É uma obra de engenharia fantástica. É verdade, e é uma culminância do governo dele, né? Sem dúvida. Pois bem, a senadora Daniela Ribeiro vai participar de um evento hoje à tarde em João Pessoa e nos mandou um convite através do assessor Eduardo Macedo. Dudu, lembra do Dudu? Olha aqui o convite. A coordenadora nacional do programa Antes que Aconteça, a senadora Daniela Ribeiro, e o Ministério Público Estadual, através do Procurador-Geral de Justiça, Dr. Leonardo Quintães, nos convidando para a cerimônia de assinatura do termo de adesão ao protocolo de intenções no enfrentamento à violência contra a mulher. Aquele programa Antes que Aconteça. Será hoje às 15 horas no auditório lá do Ministério Público em João Pessoa, a nossa capital. Muito importante. Boca Maldita. Sim. Vem de Ananindeua, que é uma cidade que fica pertinho da capital paraense, a cidade de Belém. Pertinho, não tão pertinho, daqui é uma distância mais ou menos de Campina Grande, no Cajá aproximadamente. Havia um debate na Câmara Municipal de Ananindeua. Mas, meu amigo, é cada coisa, viu? Os vereadores Braga e Zezinho estavam ali debatendo, como são conhecidos. De repente, descambou para esse debate de altíssimo nível Câmara Municipal de Ananindeua na nossa Boca Maldita de hoje. E aí nós vamos ver aqui quem é safado. Eu não vou ofender sua mãe porque ela não merece. E eu peço, vereador, que essa casa, através do vereador Zezinho, se retrate sobre o palavrão que ele chamou. E se ele quiser ir para outra via de fato, eu estou disposto. Porque eu conheço o vereador Zezinho, conheço a história dele, conheço o caráter dele e falo aqui de conhecimento de causa. Não vale nada. Agora, eu estou no meu 4º mandato, nunca tive nenhum tipo de processo, meu CPF é ímpar. Meu CPF é ímpar. Desafio o vereador Bob Fari, pega o seu programa e bote eu e o Zezinho. Pode colocar eu e Zezinho. Veja o que foi feito na guarda na gestão dele. O que aconteceu na guarda na gestão dele.
Se ele quer briga comigo, é o que eu mais quero, estou à sua disposição. Meu muito obrigado, um bom dia a todos. Minha gente, altíssimo nível. Pense numa provocação, minha gente. Ele chamou um palavrão com a minha mãe, eu nem vou responder que a mãe dele não merece e tal, safado e tal. São exemplos, eu insisto em dizer, que não devem ser seguidos. Infelizmente, essas coisas estão acontecendo por aí, Acheta. Certamente. Vamos, amanhã você estará na companhia de Bruno Moraes. Bruno Moraes, ok, tá certo. Isso aí, meu amigo. Bom fim de semana. Bem, chegou a hora de ir a Brasília. Outras novidades direto de Brasília agora com Napoleão de Castro. Olá, Anchieta, Paulo Roberto, nossa equipe, de forma especial você, telespectador, muito boa tarde. A gente volta nesta quinta-feira do Senado Federal, aqui em Brasília, com a equipe do Em Dia, para atualizar sempre você, nosso telespectador, com os temas relevantes de hoje na capital brasileira. Nesta quinta-feira, a sequência do julgamento do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro e outros 7 integrantes do seu governo no Supremo Tribunal Federal. Agora é a vez do voto da ministra Carmen Lúcia. O placar até o momento está 2-1 para a condenação dos 7 envolvidos e mais o ex-presidente Jair Bolsonaro e 3-0 em relação ao ex-ajudante de ordem Mauro Cid. Em nível de Congresso Nacional, o destaque desta quinta-feira está para a ida da comissão da Câmara que trata sobre o tema de adultização, que estará na Paraíba no dia de hoje. O presidente da comissão, o deputado Rui Carneiro, falou dessa iniciativa. Isso, como presidente da Comissão de Infância, Adolescência e Família, tivemos um debate aqui no Congresso em relação a esse tema. É importante defender nossas crianças, essa questão da adultização, de você expor a criança onde o adulto está recebendo dinheiro para isso, está sendo monetizado, é de uma gravidade muito grande. Então tem uma legislação sendo estudada aqui, a comissão está fazendo uma série de debates e essa semana vai ser lá na Paraíba, quinta-feira, 11, onde nós estaremos levando representantes das Big Techs, o pessoal também do governo, do Ministério Público, juízes, psicólogos, médicos, ou seja, todos os profissionais que estão envolvidos nessa discussão para que possamos fazer uma legislação segura que garanta a essa geração de jovens e às próximas uma infância, uma adolescência saudável, sem os abusos que hoje a internet oferece. Os destaques, as informações desta quinta-feira do Senado da República. Para o Em Dia da Rede Ita, Napoleão de Castro. Napoleão de Castro, como sempre, encerra a nossa coluna política direto de Brasília. Você acompanhou a coluna política da Rede Ita de televisão. Oferecimento Anatólio Seguros, trabalhando com as maiores seguradoras do Brasil. 99999 e Colégio Autêntico, unidades em Patos e Campina Grande. Ouça nossa rádio em seu celular. Baixe o aplicativo Radiosnet, o app de rádio mais leve e rápido para celulares e ainda é totalmente grátis. Baixe agora para Android e iOS em radiosnet.com. São 7h28 na Paraíba, 19h28, já estão em campo, já, como gosta de dizer Chico Alemão, já penetraram no gramado as equipes do Cruzeiro e Atlético, Galo e Raposa. Mineirão, Cruzeiro e Atlético, presença hoje só da torcida Raposa, lá em Minas Gerais. É jogo da Copa do Brasil, primeiro jogo entre os dois, o Cruzeiro venceu por 2-0. O time do Hulk vai tentar tirar essa diferença. Meus amigos e minhas amigas, o governo americano está oferecendo $100 mil a alguém que dê algum tipo de informação que leve à prisão da pessoa ou das pessoas responsável ou responsáveis pelo assassinato do jovem Charlie Kirk, ocorrido ontem lá no Ohio. O escritório do FBI em Salt Lake City
informou que o público pode enviar informações ligando para uma linha especial que já foi divulgada ou acessando a página online para denúncias da Polícia Federal Norte-Americana. O influenciador americano conservador morreu quando foi baleado em um evento na Universidade Utah Valley ontem. Ele tinha sido convidado por um grupo de estudantes e discursava por volta de 1 da tarde no horário local, quando alguém disparou um tiro que pegou no seu pescoço. Na hora do disparo, as pessoas se assustaram, muita gente saiu correndo e uma pessoa que gravava a movimentação do evento captou uma outra pessoa correndo sobre o telhado de um dos prédios das imediações. Tem agência internacional divulgando que o presidente Donald Trump assinou uma ordem executiva para que o assassino do jovem Charlie Kirk seja penalizado com a perda da vida. Ou seja, se essa pessoa for presa, se ela não se matar, se ela não entrar em confronto com a polícia e ser abatida na hora da tentativa de prisão, se a pessoa for capturada com vida, será sentenciada imediatamente à pena de morte e, ao que tudo indica, isso deve ser uma coisa, se não pública, mas com ampla cobertura, porque o que o presidente americano quer é demover pessoas de agir da mesmíssima forma. Ou seja, de um jeito ou do outro, o cara está frito. São 7h31 agora. O presidente Lula da Silva disse ontem à noite que fica muito triste quando vê um pobre roubando outro pobre. Essa fala de Lula aconteceu quando ele criticava cerca para tudo quanto é lado em condomínios e grades nas casas, nas residências. Não foi a primeira vez que Lula falou dessa coisa de pobre roubar pobre. Ele disse que nós nascemos para viver em comunidade, para nos ajudar, como todos os animais. E estamos sendo individualizados. Hoje, disse Lula, numa vila, todas as casas estão com cercas. Tem cerca de tudo quanto é lado. Muro alto, cerca elétrica. Parece uma cela de cadeia. São as pessoas que têm o que comer, com medo daqueles que não têm o que comer. E isso é muito triste, disse o presidente da República. Lula ratificou, dizendo: quando eu vejo um pobre assaltando outro pobre, eu me entristeço. Só vai parar com isso quando o Estado brasileiro cuidar das pessoas com respeito, disse ele. E porque não cuida? Só vai acabar com isso também, eu vou completar aqui, quando pegar bandido, botar na cadeia e deixar lá. Para o sujeito ter medo de assaltar, de atirar nas pessoas, de tomar as coisas de quem trabalha suando para arranjar alguma coisa. O sujeito se acha no direito de ir buscar aquilo que não lhe pertence. Minha gente, o presidente do Partido Liberal, Valdemar da Costa Neto, calado, é igualzinho a Pelé, a Lula nesse terceiro mandato, porque Lula calado também está muito bom. Quando começa a falar de improviso, já viu. Mas o Valdemar da Costa Neto, caladinho, é um verdadeiro poeta. Quando abre a boca, mas não dá uma bola dentro, só dá bola fora. Começou o jogo, hein, lá em Minas. Cruzeiro e Atlético, instantes iniciais. Ele disse ontem, minha gente, que Fux vai se aposentar daqui a 2 anos. Que se ele deixasse o Supremo agora, resolvesse antecipar sua saída e se candidatasse a senador no ano que vem, não tinha quem tomasse dele. E se elege senador fácil.
Aí, qual é a interpretação que se dá a isso, depois do presidente de um partido de direita dizer isso, e logo depois do voto que Luiz Fux deu ontem, beneficiando o ex-presidente da República, não querendo condenar nenhuma daquelas pessoas? Dá a entender que tudo foi combinado. Dá ou não dá? Não era para ficar calado? Imediatamente, ao tomar conhecimento dessa declaração de Valdemar Costa Neto, Lindbergh Farias, que é líder do Partido dos Trabalhadores na Câmara, classificou como grave essa fala do presidente do Partido Liberal. Teve um tom político. Passou pela minha cabeça isso, disse Lindbergh. Agora, se o presidente do PL fala isso, eu acho que é muito grave, disse Lindbergh Farias. A Federal estava hoje de manhã aqui em Alcantil. Amiga, negócio de pedofilia, isso tem hoje em tudo que é lugar do Brasil. Nem tem mais quem fuja disso, não. Essas pessoas só precisam saber de uma coisa: usando o celularzinho ou o computador, seja lá o que for, para estar trocando foto de menina nua, de criança nua, fazendo sexo, isso e aquilo, adolescente, menor de idade, tudo isso dá cadeia. E o sujeito fica um bom tempo na jaula. Fica mais tempo do que Bolsonaro vai ficar, sabia? Fica mais tempo do que Braga Neto, do que esse povo todo. Muito mais tempo. Não, aí fica trocando negocinho de menininha nua. Uns ficam recebendo, pagando, compra as fotos, os fios. Outros ficam compartilhando, passando de um para o outro, recebe de um, passa para o outro, lá vai. Quando vem uma denúncia, meu amigo, hoje tem como a Polícia Federal rastrear tudo isso. Mulher nua eu recebo umas 300 todo dia. Negão do café é quem mais manda. Agora só manda mulher madura. Mulher de 30 anos para lá, 25 anos para cima. Se chegar de criança, não quero nem olhar. Não dá certo esse tipo de coisa. Dá problema. Aí os caras ficam fazendo. Em tudo que é cidade hoje tem essas coisas. Pois bem, deixa eu ver aqui. Saiu a pena agora de Braga Neto. Bolsonaro, 27 anos e 3 meses. General Braga Neto, que já está preso, 26 anos. 26 anos de jaula para o general Walter Braga Neto, ex-comandante militar do Leste, ex-interventor federal na segurança do Rio de Janeiro, ex-ministro, ex-candidato a vice-presidente da República na campanha em que Lula virou presidente. Mauro Cid pegou 2 anos em regime aberto, né, porque ele foi o delator, entregou todo mundo. E deixa eu ver aqui se tem mais. Estão votando agora. Donald Trump disse que está surpreso, e cita o seu próprio caso lá nos Estados Unidos. E as autoridades brasileiras agora esperam sanções para ministros do Supremo Tribunal Federal. Essa notícia saiu agora, viu? O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse agora há pouco que está surpreso com a condenação de Jair Bolsonaro por parte do Supremo Tribunal Federal Brasileiro. Marco Rubio, secretário de Estado norte-americano, disse que os Estados Unidos vai responder de forma dura. Como você sabe, nós acompanhamos aqui, a maioria da primeira turma do Supremo decidiu condenar Bolsonaro e outros 7 réus por tentativa de golpe de Estado. Os votos dos ministros foram concluídos agora há pouco e nós transmitimos aqui na Camisa 10 FM. Donald Trump comentou o caso quando deixava a Casa Branca para embarcar para Nova York, onde vai assistir hoje à noite a um jogo de beisebol. O presidente americano comparou a condenação de Bolsonaro com processos judiciais que ele próprio enfrentou. Você quer ouvir um pouco da porta-voz dos Estados Unidos na coletiva de imprensa? Você que entende inglês, presta atenção aí. É Caroline Leavitt. And the president believes in it strongly. He himself faced censorship in his road back to this beautiful Oval Office here in Washington, D.C., so he takes this very seriously, as does, I know, the Vice President of the United States and the entire Trump administration, which is why we have taken significant action with regards to Brazil in the form of both sanctions and also leveraging the use of tariffs to ensure that countries around the world are not punishing their citizens in this way. And at the same time, the president is
while he's leveraging the United States to safeguard our interests abroad, he's also making sure that freedom of speech remains here in the United States of America. So I don't have any additional actions to preview for you today, but I can tell you this is a priority for the administration, and the president is unafraid to use the economic might, the military might of the United States of America. Entendeu direitinho, Araújo Neto? Marco Rubio disse que a resposta será dura e adequada a essa caça às bruxas aqui no Brasil. São 19 horas e 39 minutos agora, pontualmente 7h39 na Paraíba. E o Cruzeiro já fez 1-0, hein? Com Caio Jorge aos 4 minutos. Então está 3-0 já para o Cruzeiro. Meu Deus, que situação está vivendo o Galo Mineiro, hein? Já há repercussão na imprensa mundial sobre essa condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Os grandes jornais do mundo estão divulgando nesse instante em manchete. O The New York Times diz: essa condenação de Bolsonaro deve intensificar o conflito entre Brasil e Estados Unidos. A agência Reuters destaca que Bolsonaro é o primeiro ex-presidente condenado por atentado à democracia. O jornal britânico The Guardian diz que Bolsonaro deve ficar décadas na prisão por liderar a conspiração. The Washington Post diz que a defesa do presidente vai recorrer ao Papa Leão. Fosse Chico até que dava, viu? Mas Leão não quer saber desse negócio, não. O jornal The Wall Street Journal diz que a condenação inflama a disputa entre Donald Trump e Lula. A agência Bloomberg ressalta que Bolsonaro está acusando o Supremo de perseguição política. A revista The Economist lembra a fala de Bolsonaro feita em 2022 e quando ele disse que o julgamento mostrou que Bolsonaro estava errado, é o que diz. Eu estou tentando traduzir aqui porque essas manchetes todas estão em inglês. A The Economist está dizendo que Bolsonaro estava errado em relação ao que disse lá em 2022. O jornal El País, da Espanha, avalia que o Brasil deu um passo importante contra a impunidade. A BBC de Londres explica que o plano golpista culminou com os ataques do 8 de janeiro. Na Argentina, o jornal Clarín diz que Bolsonaro pegou 27 anos e 3 meses de cadeia e de que a previsão era de até 40 anos de prisão para o ex-presidente brasileiro. O jornal The New York Times diz também que a Casa Branca, ou seja, o governo americano, tentou forçar o Brasil a desistir do caso com tarifas elevadas. Uma investigação comercial que está em curso, além de sanções severas contra o ministro Alexandre de Moraes da Suprema Corte. Em vez disso, vários juízes brasileiros criticaram as tentativas norte-americanas de intervir ao votar pela condenação, é o que diz nesse instante o jornal The New York Times. A agência Reuters diz: a decisão presumida pela maioria de um painel de 5 ministros faz de Bolsonaro o primeiro ex-presidente da história brasileira a ser condenado por atentado à democracia. Mas a agência ressalta que a condenação não foi unânime, já que o ministro Luiz Fux votou pela absolvição do ex-presidente. Para a agência Reuters, esse voto trouxe alívio entre os apoiadores de Bolsonaro e deve abrir caminho para contestações da decisão.
Segundo a agência noticiosa, a condenação de Bolsonaro se soma a outros casos envolvendo líderes de extrema-direita do mundo, como Marine Le Pen, na França, e Rodrigo Duterte, nas Filipinas. São 19 horas na Paraíba, 19h44 agora, você acompanhando os minutos finais do Cidade em Revista desta quinta-feira. O jornal britânico The Guardian diz que ao dar o seu voto decisivo, Carmen Lúcia denunciou o que chamou de tentativa de semear uma semente maligna da antidemocracia brasileira, mas comemorou como as instituições do Brasil sobrevivem e estão reagindo. O jornal britânico também destaca o voto divergente do ministro Luiz Fux, que defendeu a absolvição de Bolsonaro, alegando não haver provas de que o ex-presidente tivesse participado de um complô para dar um golpe. O Washington Post diz que parte da sociedade brasileira espera que a condenação de Bolsonaro apresente um ponto de virada para o país, que sofreu diversas tentativas de golpe e alguns golpes ao longo da história. A reportagem diz ainda que Bolsonaro deve enfrentar uma longa pena de prisão, mas que os advogados do ex-presidente já indicam que vão recorrer ao próprio Supremo. O jornal britânico Wall Street Journal, o jornal americano, diz aqui que mandar Bolsonaro para a prisão é um desafio aos esforços do presidente americano Donald Trump de sabotar um caso que eletrizou o maior país da América Latina, colocando o Brasil no centro da guerra comercial com o governo americano. Diz ainda que o julgamento sela a queda dramática de Bolsonaro e seus aliados de direita, que chegaram à vitória em 2018, prometendo impor a lei e a ordem num país assolado pela corrupção. A reportagem lembra também que Donald Trump aplicou tarifas de 50% contra o Brasil por causa do que classificou como caça às bruxas contra Bolsonaro. O jornal americano diz ainda que o governo brasileiro espera uma reação negativa para o governo por parte da Casa Branca. (19h47), tem mensagem chegando, tá aqui. Paulo, em minha casa, que é perto da sua, diz aqui o Newton, a luz pisca, apaga tudo, depois volta. Aconteceu aí na tua casa? Pergunta ele. Olha, ontem 2 vezes e hoje 1 vez. E já fazia um bom tempo que isso não acontecia aqui nessa região do bairro do Catolé, até porque tem uma subestação de energia aqui na rua onde eu moro, onde estão os nossos estúdios. Não chegou a apagar, mas ela dá uma piscada assim bem rápido. E só que quando isso acontece, desliga todos os equipamentos. O modem da internet desliga, receptor de satélite desliga, câmeras de monitoramento através do seu DVR apaga, e isso pode trazer um problema, porque a energia, se voltar com a tensão um pouco mais alta, pipoca tudo. Então é importante que isso seja avisado à Energisa para verificar o que é que está acontecendo aqui nessa região. Está aqui o Afonso. Paulo, Luiz Fux desmanchou 2 votos ontem e os 2 votos de hoje desmancharam o voto dele de ontem. Pois é. Aí o outro diz aqui, Paulo Roberto, todo mundo agora é jurista no Brasil. Antes, todo mundo era treinador de futebol. Agora todo mundo é jurista. É engraçado. Aqui no Brasil tem isso. E curioso é que todo mundo dá um pitaco nos julgamentos que estão acontecendo, porque a televisão mostra tudo, né? E esse julgamento tomou uma dimensão que muita gente nem esperava, porque Bolsonaro é um líder político e tudo isso chamou a atenção das pessoas. E muitas ficam dando pitaco sem ter conhecimento.
Há pessoas, e são milhões de pessoas nesse Brasil, minha gente, que nunca pegaram a Constituição, não sabem nem o que é, não sabem nem ler, e se souber ler, não vai saber interpretar. Mas escuta alguém dizendo alguma coisa, ou recebe aí pelo WhatsApp, e sai espalhando como se aquilo fosse verdade. Inclusive gente da imprensa. Tem gente da imprensa dizendo a Constituição diz isso, e a Constituição não diz, porque aquela pessoa não leu, ela escutou de alguém que propagou, recebeu lá no seu zap, e fica dizendo aquilo sem ter conhecimento de causa. Pessoas que têm preguiça de ler, de pegar a Constituição e ler. Leia o artigo 5º, leia o artigo 220, eu já falei aqui em tantos artigos que as pessoas podem ler, aí na hora que você lê, você vai dizer, peraí, aqui está dizendo uma coisa, mas eu estou vendo outra. Aí às vezes tem uma emenda, ouvi uma emenda que pode não estar naquele exemplo lá da Constituição que você está aí com ele em sua mão. Mas na internet você consulta. A internet vai dar informação atualizada. Se você escrever aí no Google, artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil, aparece ele atualizado. Se houve emenda, já está ali tudo. O 220, o 139, o 53 e tantos outros que tem por aí que trazem situações que dizem respeito a esse julgamento que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal. Paulo Flávio Dino faz piadas desde ontem no Supremo. Eu quero ver as piadas quando a doutora Lei Magnitsky chegar por aqui. É o que está dizendo aqui o Inácio, nosso ouvinte. Cada um tem sua opinião, eu respeito a opinião de todo mundo. Se você está aplaudindo, continue, é o seu jeito, é a sua opinião. Se você está entristecido, eu também respeito a opinião de todo mundo. Eu só continuo com aquela minha já externada aqui. Mesma coisa que aconteceu na Lava Jato vai acontecer com isso de agora. Pode demorar e pode não demorar. Lula ficou 580 dias na cadeia, você vai anotando aí e fazendo as contas à proporção que o tempo for passando para ver quanto tempo essas pessoas vão ficar presas. São 7h51 agora. Paulinho, qual é o jogo de mais tarde na televisão? É Botafogo e Vasco, Copa do Brasil. Eu não sei se esse jogo vai ser no Engenhão ou no Maracanã, mas é no Rio de Janeiro, claro, os dois são de lá. E é o segundo encontro também. O meu Fluminense, que venceu o Bahia ontem por 2-0, não é Bebeto, não é Heraldo Limeira, já está esperando o vencedor desse jogo de hoje aqui, entre Botafogo e Vasco. Ou seja, teremos dois cariocas na outra fase da Copa do Brasil. Às 19h51, quase 52 minutos, e a prefeita do bairro do Catolé, professora Geovita Maranhão, vai botando todo mundo aí em posição de respeito. Ela já telegrafou para Dr. Gildo Lima do Nascimento, mandou também ali um e-mail para o vice-prefeito dela, Emanuel Erivan, está reunindo todo mundo aí para pedir as bênçãos para este nosso Brasil. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Todo mundo agora abençoado, e eu lembrando que jamais teremos outra quinta-feira com esta data de 11 de setembro de 2025, porque cada dia é único. Espero que você aí esteja aproveitando este dia muito bem, como eu estou aqui. O general Augusto Heleno foi condenado a 21 anos de cadeia. Saiu a pena agora para Augusto Heleno. 21 anos de cadeia. Vamos dar aquela idade, hein? Pois bem, nós estamos no dia número 254 do ano, e ao seu final, logo mais à meia-noite, restarão 111 dias deste ano da graça de 2025. Lembre-se, amigo, lembre-se, amiga, cada minuto da vida é um milagre que não vai se repetir. Ele vem, defende o povo, faz um rádio novo e aprova o correto. Comunica com alegria no seu dia a dia,
Cidade em Revista. É Paulo Roberto, seu ponto de vista. É Paulo Roberto, Cidade em Revista. É Paulo Roberto, o radialista. É Paulo Roberto, Cidade em Revista. É Paulo Roberto, seu ponto de vista. É Paulo Roberto, Cidade em Revista. É Paulo Roberto, o radialista. É Paulo Roberto, Cidade em Revista. Paulo Roberto. Chegamos ao final do nosso programa desta quinta-feira, esperando sinceramente ter contribuído de algum modo para esclarecer os fatos, através da troca de ideias, da interação, através desse bate-papo que a gente mantém sempre a partir das 18 horas. A Rádio Camisa 10 FM fica no ar às 24 horas do dia. Aqui a gente toca canções maravilhosas, músicas das antigas, páginas musicais que hoje em dia as rádios comerciais praticamente não tocam mais. Os nossos próximos encontros estão marcados assim. Amanhã, por volta do meio-dia, na Rede ITA de televisão, tem Coluna Política. Às 18 horas, pretendo reencontrá-los aqui no outro Cidade em Revista. E como amanhã é sexta-feira e o programa termina às 7h30, nós teremos o Ponto a Ponto na Rede ITA de televisão, numa entrevista com o deputado estadual do PSDB, Tovar Correia Lima. Obrigado pela audiência. Felicidades para todos. Boa noite. Fiquem com Deus e até amanhã. É Paulo Roberto, no seu dia a dia. É Paulo Roberto, no seu dia a dia. Ele vem e defende o povo, faz um rádio novo e aprova o correto. Comunica com alegria, faz o dia a dia, microfone aberto. Faz você pensar um pouco neste mundo louco e deseja o certo. Comunica com seriedade. É Paulo Roberto, no seu dia a dia. Paulo Roberto, no seu dia a dia. É Paulo Roberto. Você acompanhou A Cidade em Revista. Um resumo dos acontecimentos do dia. A Cidade em Revista. De segunda a sexta-feira, sempre às 18 horas. Obrigado pela sua atenção e boa noite.